Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Agora são 7 horas e 3 minutos. Manhã do dia 5 de março de 2026. Glorificado seja o nome desse Deus glorioso, o Deus criador dos céus e da terra. E podemos dizer mais uma vez, Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos orando a Ele, falando a Ele. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento, fale com Deus para iniciar o seu dia diante desse Deus glorioso, do único Deus Criador. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Glorificado seja o seu nome nas alturas. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela bênção, pela proteção. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela família que temos. Obrigado por este ar que respiramos. Obrigado pela vida. Ó Deus, que a sua presença torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. E também eu te peço nesse dia, ó grandioso Deus, em nome de Jesus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, todo espírito de inveja, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E hoje eu quero trazer um texto para nós aqui de Lucas, capítulo 16, versículo 10, que diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Imagine alguém confiando numa quantia de dinheiro que aparentemente parece insignificante. Talvez uma pequena soma de moedas, uma tarefa aparentemente, usar a palavra aqui, trivial, ou uma responsabilidade considerada menor. Agora pense na surpresa dessa pessoa ao descobrir que, por ser fiel nas pequenas coisas, ela é confiada com responsabilidades maiores. Agora você tem que se perguntar, essa responsabilidade nas pequenas coisas é algo que somente Deus valoriza? Ou é uma questão que também revela o nosso caráter? Então hoje nós vamos refletir sobre a importância de sermos fiéis nas pequenas coisas à luz da Bíblia, à luz desse texto de Lucas 16:10. Então qual é o contexto histórico e cultural aqui? Em Lucas 16:10 faz parte de uma sequência de ensinamentos de Jesus sobre a administração, a fidelidade e o reino de Deus. Então, num contexto cultural ali do primeiro século, a fidelidade era uma virtude altamente valorizada, especialmente na administração de bens e responsabilidade. Na sociedade romana e judaica, confiar em alguém para pequenas tarefas ou recursos era uma demonstração de integridade que podia abrir portas para maiores responsabilidades. Por exemplo, Zaqueu, o cobrador de impostos, que muitos tratam ele como um ladrão, aquilo que no primeiro século era impossível ter isso acontecido, porque se Roma descobrisse que os cobradores de impostos estavam roubando uma moeda sequer, eles eram mortos. Então quando Zaqueu diz assim: Senhor, se alguém eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais, mas me mostre, sabe? Porque naquela época, no primeiro século, eles cobravam imposto para Roma. E se Roma descobrisse que eles estavam roubando uma moedinha dos impostos, eles eram mortos.
eram espancado, torturado e morto como exemplo para não roubar os cofres de Roma. Sabe? Então aqui, na parábola do administrador infiel, de Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 13, então Jesus aborda a questão da fidelidade, mostrando que a maneira como lidamos com o que nos foi confiado revela o nosso verdadeiro caráter. A sociedade da época via os bens materiais como uma bênção de Deus. E a fidelidade na administração desses recursos era uma demonstração de confiança e integridade. Existe uma discussão teológica aqui, né? Então, teologicamente falando, Lucas 16:10 nos desafia a compreender que a fidelidade nas pequenas coisas é uma medida do nosso caráter diante de Deus. Então Jesus ensina que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então isso revela a importância da integridade diária, da honestidade, de responsabilidade e da lealdade em nossa vida cristã. Então a fidelidade nas pequenas coisas não é apenas uma questão moral, mas uma expressão de fé e confiança em Deus. Então Deus, ele olha para o coração e para a maneira como lidamos com as tarefas diárias, por mais insignificantes que possam parecer. Além disso, Jesus destaca a fidelidade como uma condição para sermos confiáveis na vida eterna. Por quê? Porque Deus avalia a nossa fidelidade nas ações cotidianas. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de administrar bem aquilo que você tem. Veja que o texto diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. A palavra fiel aqui do grego pistos, essa palavra transmite a ideia de alguém que é confiável, digno de confiança, que mantém sua palavra e responsabilidade. Então Jesus enfatiza que essa fidelidade é uma característica essencial do caráter cristão. Não é uma pessoa mentirosa, uma pessoa enganadora. Tem pessoas, eu por exemplo, quando olho para uma pessoa, eu sei quando ela está mentindo. Isso chama-se espírito de discernimento, que Deus me deu já faz tempo isso aí. Então quando eu converso com a pessoa, eu percebo o caráter da pessoa, sabe? E a frase no pouco, do grego elachiston, refere-se às tarefas ou recursos considerados menores. Pode ser dinheiro, tarefas diárias, pequenas responsabilidades. Não é só dinheiro, pequenas responsabilidades. Eu entrei na Marinha como marinheiro e tive grande responsabilidade. Uma delas que eu gosto sempre de falar, eu servi no rebocador como marinheiro, primeira classe, rebocador Tenente Magalhães, na base naval do Rio de Janeiro. E eu lembro que lá o encarregado da Bravo, né, da Praça de Máquinas, era o Sargento Ferreira. E ele me mostrou e falou: olha, Pimentel, se a partir de hoje você vai ser encarregado dessa Bravo, tem que manter ela mais limpa possível. Porque de vez em quando o comandante da base naval, ele faz inspeção. E aquilo ali eu recebi com muita gratidão, porque ele confiou em mim essa responsabilidade. E no outro dia de manhã eu fui na Brava e comecei a olhar que precisava limpar algumas coisas que fazia tempo que não era limpo. Eu lembro que no final da tarde, que o Sargento Ferreira desceu na Brava, ele olhou e ele falou assim: Pimentel, quem veio te ajudar a limpar a Brava? Eu falei: não, ninguém, eu sozinho. Ele falou: cara, essa Brava nunca foi limpa desse jeito. E eu lembro que numa das inspeções que o comandante da base naval desceu, a Bravo mais elogiada foi da Bravo do rebocador Tenente Magalhães. E eu era o faxineiro daquele ali. Era eu que fazia a faxina. O encarregado era o sargento, eu era o marinheiro. E o Sargento Ferreira me apresentou o comandante e falou: isso aqui é o marinheiro Pimentel, responsável por essa Bravo. E eu lembro como se fosse hoje, que ele falou assim: ele vai ser um excelente militar na carreira naval. Sabe? Ser fiel nas pequenas coisas. E quando ele diz assim, no pouco, né, o elachiston refere-se a essas tarefas consideradas menores.
Não é só dinheiro. Quando fala em fidelidade, fala só de dinheiro. Não é só dinheiro, é responsabilidade nas pequenas tarefas, pequenas responsabilidades. Não é só dinheiro, sabe? E quando fala no muito, o poli, do grego, indica responsabilidades maiores, bênçãos maiores, confiança maior. E depois, logo em seguida, eu cursei para cabo, depois fui para a escola de formação de sargento. Para cabo eu já estava em outro navio oficina como um metalúrgico naval. Depois fui para a escola de sargento, voltei aperfeiçoado, voltei para o mesmo navio para assumir uma oficina no lugar do suboficial lá. Então as responsabilidades foram aumentando, porque por causa da fidelidade nas pequenas tarefas, nas pequenas coisas. Como eu falei mais uma vez aqui, não é só dinheiro. Não adianta você dar o dinheiro para os outros verem que você é fiel e em outras coisas você não é fiel. Não é fiel dentro de casa, com a família, não é fiel nas pequenas tarefas, nas primeiras pequenas ações, atitudes. É mentiroso, sabe? E injusto, né? O adikon, do grego, palavra que aponta para a desonestidade. Não ser desonesto. Ser desonesto é falta de integridade na administração da vida em si. Seja nas pequenas responsabilidades, seja nos recursos, seja no financeiro, no emocional, no moral, principalmente no moral. Hoje tem muitas pessoas desonestas na vida moral. Pessoas enganadoras que querem levar vantagens. Uma curiosidade aqui nesse texto, no grego, é que a palavra fiel também é usada no contexto jurídico. Reforça a ideia de alguém que cumpre seus deveres com lealdade e responsabilidade. E quando nós fazemos vamos falar aqui uma análise adicional, Jesus usa essa lógica para mostrar que a fidelidade em pequenas coisas é uma prova de que podemos ser confiáveis em coisas maiores. Aquele que está te observando, viu que você é fiel nas pequenas coisas, vai te confiar algo maior. Assim é Deus. Quando vê que você é fiel em pequenas coisas, Ele vai te confiar algo maior. Então a falta de fidelidade nas pequenas coisas revela uma falha de caráter que impede a confiança nas responsabilidades maiores. Quando nós olhamos para a Bíblia em si, em Mateus 25, versículo 21 diz, abre aspas, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, ao chegar, achar fazendo assim. Então aqui a fidelidade nas pequenas tarefas, ela é recompensada com maiores responsabilidades. É igual a pessoa que entra numa empresa num pequeno cargo e depois de alguns anos ele é o gerente daquela empresa. Passa a fazer parte do grupo de diretores da empresa, porque ele era fiel à empresa, aquilo que a empresa preserva, aquilo que a empresa produz, desenvolve. E ele acaba alcançando cargos maiores porque ele é fiel desde o princípio à política da empresa. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2 diz, de todos me é requerido dos mordomos que sejam fiéis. Então essa passagem reforça que a fidelidade é uma obrigação de todos os cristãos. E Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Então a fidelidade nas pequenas provas é uma preparação para maiores. Quando nós olhamos para a história, na história da igreja, muitos homens, líderes cristãos, destacaram-se por sua fidelidade nas tarefas diárias. Eu gosto de usar, por exemplo, Agostinho, que mesmo sendo um estudante comum, ele foi fiel nos estudos e na oração diária. E por isso ele foi indicado e preparado para grandes missões. Na história secular, há exemplos de empresários que construíram impérios confiando na honestidade e fidelidade em pequenas negociações, demonstrando integridade a cada passo. Outra situação na história aqui é William Wilberforce, que foi fiel no seu compromisso pela abolição da escravidão, começando com pequenas ações de advocacia e oração. Então a sua fidelidade nas pequenas ações resultou em uma mudança social significativa para o mundo.
E Jesus é o exemplo supremo de fidelidade. Em sua vida ele foi fiel até a cruz, cumprindo a vontade do Pai mesmo diante do sofrimento. Então sua fidelidade nas pequenas coisas, como por exemplo e principalmente obedecer ao Pai, cuidar dos discípulos, ensinar com amor, preparou o caminho para a salvação de toda a humanidade. Então qual é o nosso chamado? É seguir o exemplo de Jesus, ser fiel nas pequenas tarefas do dia a dia, na nossa casa, no trabalho, na comunidade. Então, como cristãos e como Cristo foi fiel em tudo, também somos chamados a refletir essa fidelidade em nossas atitudes cotidianas. Diante disso, pastor, quais são as lições práticas que nós podemos tirar disso aí? Primeiro, na vida espiritual. Cultive a disciplina na oração, na leitura bíblica e no serviço diário, mesmo nos detalhes menores, porque esses momentos constroem uma vida de fidelidade. É isso que nós fazemos aqui todos os dias pela manhã e à noite, segunda a sexta, nós estamos aqui ao vivo, nessas pequenas coisas. E outro dia alguém perguntou, né? Sempre pergunto, pastor, tem alguém que patrocina os equipamentos que o senhor compra para a rádio? Ninguém. Deus me abençoa. Eu sou aposentado da Marinha e tenho outros trabalhos seculares. Desses trabalhos seculares que eu faço, eu tiro dízimo para investir aqui na obra do Senhor, para pregar o Evangelho todos os dias, de segunda a domingo. A rádio funciona das 6 da manhã às 22 horas. Então tem manutenção, tem equipamentos novos, que eu sempre estou comprando, mesa nova, computador novo, só para rádio, eu não uso em outro lugar. No trabalho, seja íntegro em suas tarefas, honesto em suas negociações, responsáveis com compromissos. A fidelidade no pouco constrói reputação e confiança. Eu, por exemplo, não gosto de chegar atrasado em lugar nenhum. A minha família já sabe, ao horário de sair eu fico chateado quando em cima da hora inventa de fazer alguma coisa e temos um compromisso assumido. Então ser fiel na família, demonstre fidelidade no cuidado, na paciência, na oração pelos seus entes queridos. E ao mesmo tempo cobre também. Aquilo que está errado precisa ser consertado. Isso é ser fiel aos princípios cristãos. Cobre. Se teu filho está fazendo alguma coisa errada, cobre dele. Não passe a mão por cima das coisas erradas, porque você está formando um mau caráter. Na igreja e na comunidade, seja fiel na participação no serviço, na doação de tempo. Sabe? Não é só dinheiro, é o fazer, ser fiel nas pequenas coisas. E por fim, na vida pessoal, manter a fidelidade aos seus compromissos, aos seus valores e principalmente a sua integridade, o seu caráter, mesmo quando ninguém estiver olhando. Mantenha-se íntegro. Cuidado com aquilo que você planeja com pessoas, planeja o mal e tenta fazer o mal. Isso volta-se contra você. Amém, queridos? Então, o texto diz aqui, vamos fechar com a leitura novamente do texto. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Seja honesto e combata a desonestidade. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz.